possa te marcar nessa noite, que você possa sair daqui uma nova pessoa. Amém? Mesmo assentado, vamos curvar a nossa cabeça e vamos entregar esse momento ao Senhor? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por estar aqui na tua casa, na tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos te convidar. Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar, e hoje eu sei que o Senhor vai fazer muito mais. Espírito Santo de Deus, nós liberamos o nosso coração, nós liberamos a nossa mente para que o Senhor venha e ministre ao nosso coração. Senhor, fica à vontade em nosso meio, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos aplicar agora o sangue de Jesus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que hoje, Senhor, venha a calmaria de Deus sobre a nossa mente, para que nós possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E o tema que nós vamos estar falando um pouquinho aqui hoje, nós temos falado sobre o Espírito Santo, sobre fé, e Deus está movendo nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus está movendo. E hoje o tema que Deus colocou no meu coração foi conhecendo o coração do Pai. Amém? Conhecendo o coração do Pai. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, Gálatas 4, 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, porém filhos. E sendo filhos também herdeiros por Deus. Amém? Quantos de nós muitas vezes servimos a Deus há tantos anos e não nos consideramos filhos? Você se considera filho de Deus? Você se considera? Você anda nessa terra como um filho de Deus? Você anda nessa terra como um filho de Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Quando você vai orar, você começa a sua oração, Pai, você começa orando chamando por Pai, ou você quer fazer uma oração religiosa demais, quer falar palavras bonitas, quer enfeitar, quer ter aquele momento, ou você começa a sua oração chamando por Pai? Nessa passagem aqui, a Bíblia nos diz que Deus já derramou sobre nós o Espírito de filho, o Espírito de... E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito aos seus filhos, ao nosso coração. Ou seja, a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus recebe o direito de se tornar filhos de Deus. E aqui fala que nós já nos tornamos filhos, nós somos herdeiros por Deus. Ou seja, nós somos os filhos de Deus nessa terra. E para isso nós precisamos andar como filho. Muitas vezes nós sofremos porque nós não nos sentimos filhos de Deus. Estamos dentro da igreja, mas não temos ainda a paternidade de Deus no nosso coração. Mas por que isso acontece? Por que eu estou na igreja e eu não me sinto filho? Porque talvez na sua caminhada você não teve um pai presente. Talvez dentro da sua casa, você como filho não tenha um pai presente. Você não teve um relacionamento com seu pai. Talvez você foi abandonado. O meu caso, quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai saiu de casa. O meu pai foi embora dizendo que ia trabalhar e depois voltava para nos buscar. E passaram anos e ele nunca voltou. E hoje já tem mais ou menos 27, quase 29 anos que eu não tenho contato com meu pai, né? Contato, depois que eu tive o meu encontro com Deus, eu entrei em contato com ele, eu perdoei ele. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Isso causou um estrago muito grande no meu coração. A falta de um pai faz um estrago na vida de uma pessoa. A falta de um pai, muitas vezes você não foi abandonado, mas você não teve um relacionamento de amor com seu pai. Talvez o seu pai só te espancava, te batia, falava palavras grosseiras. Talvez o seu pai não é tão presente na sua vida. O seu pai só quer saber de trabalho, o trabalho é mais importante. E tem várias situações, eu tenho certeza que cada uma aqui tem uma história. Tem uns que tem uma história de amor com seu pai, e já tem outros que tem uma história que não gosta nem de lembrar. Antes eu não gostava nem de lembrar, eu falava que eu não tinha pai, e eu era nascida do vento. Eu era nascida de qualquer coisa, menos do meu pai, porque eu odiava muito. E quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos que quando nós aceitamos, nós recebemos o direito de nos tornar filhos de Deus. Ou seja, nós somos adotados, nós começamos a nos tornamos filhos de Deus. E para ter essa transição,
é difícil, porque você nunca teve um pai. E agora, como eu vou lidar com o pai, sendo que eu nunca tive um pai? E agora, como é que vai ser essa transição? Mas Deus, com sua infinita graça, seu infinito amor, Ele quer se revelar a cada um de nós como Pai. Ele não é apenas o seu Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Mas além de tudo, Ele é o nosso Pai. E Ele deseja que nós nos aproximamos dEle como Pai. Não apenas um Deus distante, é um Deus que eu não consigo ver. Não, é um Pai que Ele está presente. E Ele quer cuidar de mim, e Ele quer cuidar de você. Ele quer suprir toda a carência emocional que existe dentro do teu coração. E talvez você ainda até hoje, tanto tempo de cristão, você ainda está fechado para viver esse novo de Deus, esse tempo que Deus tem para você como Pai. E hoje o que Deus colocou no meu coração é sobre conhecendo o coração do Pai. Porque um filho, ele precisa conhecer o coração do seu pai. E como é que eu conheço o coração do meu pai? Você primeiro tem que se sentir filho. Se você não sente filho, eu não sinto ainda no meu coração. Eu sei que eu sou cristão, mas eu não sinto que eu sou filho de Deus. Nessa noite, o amor de Deus vai alcançar o teu coração. E você vai sentir esse amor ardendo dentro de você. Você vai sentir a paternidade de Deus dentro do seu coração. E quando você sair desse lugar, você vai ter certeza no seu coração que Deus é o seu Pai. Amém? Hoje eu tive um testemunho tão lindo e tão maravilhoso. A Emily postou nos status dela que teve um perrengue, né? Primeiro perrengue dela, né? Com o carro, dirigindo aí, indo buscar o lindo dela no aeroporto. Aconteceu uma situação. E é tão incrível que a primeira pessoa que ela lembrou para ligar foi para quem? O pai. Primeira pessoa que ela lembrou foi o pai. Porque o pai da Emily marcou ela de uma forma especial. E nós precisamos também entender que Deus é o nosso Pai. E que nós precisamos lembrar dele todo o tempo. Estar com ele todo o tempo. Amém? Aqui essa palavra fala sobre Abba Pai. O que significa Abba Pai? Geralmente usada, significa uma palavra de origem aramaica, né? Usada geralmente quando um filho tem um relacionamento com seu pai. Seria como paizinho, papai. Abba Pai. Painho, Nordeste é painho. Não é paizinho. Pai é baiano. Então significa, né? Geralmente a gente usa quando alguém tem um relacionamento profundo com o pai. Quando um filho quer alguma coisa com seu pai, já chega de mansinho assim, né? Aí todo dia chama de pai, mas quando quer alguma coisa, como é que fala? Paizinho. Aí já chega alisando, né? Papai, quando fala assim, papai, aí já começa a dizer assim, aí o pai já começa o quê, gente? O coração já começa a amolecer todo, né? Porque o homem é todo durão, mas quando o filho chega perto do pai e fala assim, papai, paizinho, o pai já se derrete todo. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Um relacionamento tão profundo, ao ponto de dizer, papai, papai. Aquele dia que você está aflito, aquele dia que você quer um colo, aquele dia que você precisa de um abraço, é aquele momento que você vai chegar para ele e vai dizer, papai, eu preciso do teu colo. Papai, eu quero aqui só chorar na tua presença. Deus, Ele quer que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Ele. Deus quer que nós entramos mais profundo em um íntimo, em um relacionamento com Ele. Ao ponto de sentir-se abraçado e cuidado e protegido por Ele. Porque Ele é o nosso Pai. Mas nós precisamos sentir isso dentro do nosso coração. Ao ponto de estar na presença dEle, se derreter na presença dEle, chamá-lo de papai. Deus deseja ser o nosso Pai. Mas nós precisamos querer ser seus filhos. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, 11 até o 19. Quem quiser abrir para acompanhar essa leitura. Essa aqui é uma história basicamente, né, que todo mundo conhece. A história do filho pródigo, né, que conta a história de um filho onde o pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo, certo dia, foi lá e pediu ao pai, né, a herança dele. Pai, o seguinte, olha, eu quero a minha herança. O filho estava ali dentro da casa do pai, estava trabalhando, né? E aí ele chegou todo ousado para o seu pai e pediu a sua herança. E seu pai não questionou o que ele iria fazer, para onde ele iria. Simplesmente foi lá
e entregou a sua herança para o seu filho. Ele pegou aquela herança e foi embora, foi seguir a vida dele. E a Bíblia fala que ele gastou tudo que ele tinha, tudo. Imagina, gente, um cara rico saiu, foi e chegou, ele gastou tudo que ele tinha, tudo. E aí veio uma grande escassez naquela terra que ele estava. E aquele filho, ele se viu sem nada, sem saber para onde ir, sem dinheiro no bolso. Cadê os amigos daquele menino? Sumiu todo mundo, não tinha mais, já tinha gastado tudo. E aí aquele jovem, ele se viu na situação de procurar trabalho. E ele foi na fazenda, eu imagino que foi numa fazenda, porque a Bíblia fala que ele foi cuidar de porcos. E o único trabalho que aquele jovem encontrou foi cuidar de porcos. Foi cuidar de porcos. E ele começou a trabalhar com porcos. E chegou um determinado momento, ele estava ali. E a Bíblia fala que aquele jovem, ele caiu em si. Ele viu a situação que ele se encontrava. E aqui nós paramos e começamos a refletir na história desse jovem. É tão incrível que aqui começa falando que esse jovem estava dentro da casa do pai. Ele tinha tudo que ele queria. Tudo que ele queria. E muitas vezes nós pegamos essa passagem e trazemos para novo convertido. Mas assim, Deus é tão maravilhoso e tão profundo no que Ele faz. E Ele falou ao meu coração: não, minha filha, essa passagem aí é para crente mesmo, que está dentro da igreja. Porque o filho estava na casa do pai. E ele escolheu sair para o mundo. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas o nosso coração está no mundo. Nós estamos aqui dentro da igreja, servindo a Deus, mas o nosso coração está mais voltado para as coisas do mundo. É mais importante as coisas do mundo. É mais importante o meu trabalho. Quantas pessoas estão correndo feito louco, porque querem conquistar riquezas nessa terra. E esquece que a maior riqueza é a eternidade. E esse filho, ele estava dentro da casa do pai. E o coração dele estava nas coisas do mundo. E ali ele fez uma escolha. Por quê? O pai, ele não questionou o que o filho iria fazer com as riquezas. Da mesma forma, Deus não questiona o que nós vamos fazer com as nossas decisões. Deus, ele simplesmente, o pai fez o quê? Pegou tudo que aquele menino tinha, que era de direito dele, e entregou nas mãos dele. E é isso que Deus faz conosco. Ele pega tudo que é de direito nosso. Ele falou assim: olha, todos que crerem, aceitaram Jesus, receberam o direito de se tornar meus filhos. Só que muitos não querem ser filhos de Deus. Muitos estão na presença de Deus de forma superficial e não querem ser filhos de Deus, porque estão vivendo uma vida voltada para as coisas do mundo. E hoje o Senhor, Ele quer nos trazer de volta à essência, de volta ao início, de volta àquele momento que você se encontrou com o Pai, de uma forma tão profunda, tão verdadeira, e você se sentiu filho. E hoje Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer que você se sinta filho. Você volte, que o mundo está aí, o mundo não tem nada para oferecer. O que você deve hoje colocar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E aquele filho, ele pegou tudo e ele saiu e foi embora. E é tão lindo, é tão incrível, que aquele pai, ele nunca desistiu do seu filho. A Bíblia fala que todos os dias o pai ia e ficava olhando e esperando aquele filho voltar. Isso mostra que Deus não desiste de nós. Todos os dias Deus está nos esperando. Todos os dias Deus está pronto para nos pegar lá do pó. Quantos aqui só conseguem perceber a grandeza de Deus quando está dentro de um buraco profundo? Que é aquele momento que olha para cima e fala: meu Deus, Deus me socorre. Ou quando está ali com enfermidade, ou quando está passando por uma crise no casamento, ou quando está com alguma dificuldade financeira, aí lembra de Deus. Ei, nós devemos lembrar de Deus todo o tempo, como nosso Pai, como nosso Deus. Amém? E para conhecer o coração do nosso Pai, nós precisamos hoje assumir a nossa identidade de filhos de Deus. Nós precisamos assumir a nossa identidade de filhos de Deus. Como assim, pastora? Como eu preciso assumir essa identidade de filhos de Deus? Você precisa deixar que Deus cure o seu coração. Você precisa deixar que Deus entre no mais profundo do seu coração, nos lugares mais escuros da sua alma. Eu não sei como foi a sua infância,
mas você sabe como foi a sua infância. Eu não sei como foi seu relacionamento que você tinha com seus pais, mas Deus sabe, você também sabe. E talvez você carregue uma carência emocional muito grande dentro de você. Talvez o seu sentimento é totalmente frustrado, você é uma pessoa mal resolvida, a sua vida não vai para frente, tudo que você começa a fazer não flui. Parece que você quer ir para frente, mas sempre tem algo te puxando para trás. Você quer ir, mas as suas emoções não te deixam. Isso significa que você ainda está preso ao seu passado. Isso significa que você não liberou talvez perdão para os seus pais. E você está preso e você não consegue fluir na sua vida. Você é uma pessoa muito carente, uma pessoa que chora por tudo. Significa que o seu coração está ferido e você ainda não recebeu a identidade de filho. E hoje Deus, Ele quer trazer. Você precisa hoje entender que você é filho de Deus. Você é co-herdeiro, você é herdeiro de Deus. E Deus te trouxe nessa terra para viver como filho dEle. Então não importa como foi o seu relacionamento que você teve com seu pai. Não importa. O que importa é o que você vai começar a viver a partir do momento que Jesus entra na sua vida. Então você hoje precisa abandonar, tirar do seu coração todas as bagagens do seu passado. Você precisa tirar todas as lembranças do seu passado, todas as lembranças ruins. Tem pessoas que falam, não consigo nem sequer lembrar da minha infância, de tão ruim que foi. Mas às vezes é necessário voltar ao passado, para que Deus possa curar o seu coração. Não tem como você querer viver o novo de Deus, sendo que você está preso lá no passado, sendo que você não perdoa. Talvez você foi até mesmo abusado do seu pai, e até isso hoje você fala, eu perdoo, mas dentro de você se sente sujo, você se sente suja. Mas hoje Deus, Ele quer quebrar isso na sua vida. Hoje Deus quer tirar hoje toda a ferida do teu coração. E Ele quer preencher todo o vazio do teu coração com amor. Com amor verdadeiro que vem do teu Pai. Hoje você precisa liberar o seu coração para receber o amor do Pai. E como é que eu vivo essa identidade? Aceitando que eu sou filho. Você tem que aceitar dentro do seu coração que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não é filho de qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Olha que coisa mais tremenda, mais linda. Você não é filho de qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Você é filho do Criador do universo. Você é filho da Todo-Poderoso. Você não é filho de qualquer pessoa. Você é filho de Deus. E por isso, nós temos que andar como filhos de Deus nessa terra. Nós temos que viver como filhos de Deus nessa terra. Levando o amor de Deus, levando a alegria de Deus. Deixa o Senhor nessa noite entrar no teu coração hoje. Deixa o Senhor arrancar todas as marcas do teu coração, que está prendendo você até hoje. Há quanto tempo você é cristão, mas você fala, meu Deus, por que a minha vida não flui? Mas você já parou e já perguntou ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, o que é que tem dentro de mim que está me impedindo de ir além? Espírito Santo, mexe aqui dentro do meu coração, olha para dentro de mim, veja se ainda existe coisas do meu passado que eu ainda não liberei. Se meu pai, se eu ainda tenho alguma lembrança ruim, tira essas lembranças ruins. Se você não tem um relacionamento com seu pai, começa a ter um relacionamento com seu pai. Porque você fala assim, eu perdoei, mas você não consegue conviver com seu pai. Então não é perdão. Perdão é quando consegue conviver. Ah, eu perdoei, mas eu não quero nem essa pessoa perto de mim. Você não perdoou essa pessoa. Você está tendo um perdão mentiroso, porque você não perdoou. Então, quando há um perdão de forma verdadeira, você é livre completamente. E quando você deixa essas coisas acumuladas dentro de você, o mais prejudicado é você. Mas Deus, Ele quer curar o teu coração hoje. Ele quer sarar o teu coração. Imagina aquele filho quando ele saiu para o mundo. Como foi que aquele filho ficou, gente? Totalmente arrebentado. Não foi? Não foi fácil o que ele viveu. Mas foi o quê? Foi a decisão dele que levou ele a ter aquela vida. Então muitas vezes nós estamos arrebentados porque nós fizemos escolhas que não era para ter sido aquelas escolhas. Mas ainda há tempo de você olhar para a sua vida e dizer, eu quero ter uma nova vida em Cristo. Eu quero começar uma nova vida em Deus a partir de hoje. Eu quero começar a ter uma vida como filho de Deus e viver como filho de Deus. Amém? A outra coisa que nós aprendemos aqui para conhecer o coração do Pai, nós precisamos admitir os nossos erros.
Nós precisamos admitir os nossos erros. Aquele filho, quando ele estava ali na lama mesmo, servindo comida dos porcos e desejando comer aquelas comidas, ele caiu em si. Esse caiu em si, ele caiu a ficha e ele falou assim: que merda que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Eu tinha tudo, eu tinha uma casa, eu tinha um pai, eu tinha minhas refeições, eu tinha o melhor. Mas eu tomei uma decisão, e minha decisão e a minha escolha foi errado. E muitas vezes nós estamos dessa forma, servindo ao Senhor, e a nossa vida está daquele jeito, e aí nós precisamos cair em si, reconhecer os nossos erros. E que erros são esses? Muitas vezes o que nós sabemos o que tem que fazer e nós não fazemos. Muitas vezes nós sabemos que temos que ter uma intimidade profunda com Deus e nós não fazemos isso. Nós sabemos que temos que ir buscar a presença do Senhor e nós colocamos sempre outras coisas em primeiro lugar. Não, eu vou colocar aqui o meu trabalho, eu vou fazer outras coisas no final do dia, eu tenho esse momento com Deus. Chega esse momento, não tem esse momento, e aí você fala, amanhã eu vou ter esse momento, e você nunca tem. Então talvez o nosso maior erro seja não ter um relacionamento com Deus como nós deveríamos ter. E nós precisamos reconhecer esse erro, porque só existe a mudança quando há reconhecimento. Se você sabe que está errado, mas você continua errando, nada vai acontecer na sua vida. Nada. Sua vida vai continuar do mesmo jeito. Se você sabe que tem coisas que você precisa hoje reconhecer, e você precisa o quê? Reconhecer. E ter uma mudança, uma atitude. Começar a andar diferente. Começar a fazer as coisas diferente. Então hoje nessa noite, se você é essa pessoa que está errando, porque você sabe que tem que ser um cristão verdadeiro, porque você sabe que tem que servir a Deus de uma forma diferente, que você sabe que tem que ter um relacionamento com Deus mais profundo e você não faz, você precisa reconhecer esse erro. Você precisa buscar para tempo, para buscar a presença de Deus. Você precisa hoje dizer, Senhor, perdoa, porque eu sei o que tenho que fazer e eu não estou fazendo como um cristão, como um servo de Deus. Pai, me perdoa, porque eu sempre tenho colocado o Senhor em último lugar, em último plano. Mas hoje eu quero começar de uma forma diferente, colocando Deus em primeiro lugar, buscando ter intimidade com o Senhor. Esse é o tempo, queridos, que Deus está trazendo um mover tão poderoso na nossa igreja. Só que esse mover, ele só vai fluir se nós entendermos que o lugar desse mover vai começar no nosso quarto, vai começar no nosso momento ali com Deus. Se eu sei que eu tenho que fazer isso, eu continuo deixando para amanhã, para depois, para outro dia, para outra semana, nada vai acontecer. Não são os pastores que querem saber do seu devocional com Deus, mas é Deus. Porque eu só faço aquilo que me importa, que é aquilo que é importante para mim. Quando você deixa de fazer o seu devocional com Deus, você está falando assim para Deus, o Senhor não é importante para mim. O Senhor não é importante. Quando você troca a presença de Deus por outras coisas, você está dizendo assim, o Senhor não é importante para mim. As coisas do mundo é mais importante, o meu trabalho é mais importante, a minha faculdade é mais importante, mas o Senhor não é importante para mim. E com isso nós aprendemos que Deus, Ele quer restaurar o nosso relacionamento com Ele, como pai para filho e filho para pai. Mas para isso eu tenho que fazer, reconhecer os meus erros. Quais são os erros que você tem cometido como filho de Deus? Quais são os erros que você tem cometido como pessoa? E hoje você precisa reconhecer esses erros para começar a viver uma vida totalmente diferente. A ficha precisa cair na sua vida, da mesma forma que a ficha caiu na vida daquele jovem. A ficha caiu e a vida daquele jovem tomou outro rumo. Tinha tudo para ser o fim, mas através de uma decisão que aquele jovem tomou, a vida dele, a história dele mudou. Será se hoje não é o dia que Deus colocou você aqui para a ficha cair e você tomar um novo rumo na sua vida, uma nova direção na sua vida, no seu relacionamento com Deus, na sua vida como cristã? Será que não é hoje que o dia que Deus escolheu para mudar a sua história? Quantos problemas difíceis você tem que lidar e você está tão sufocado ao ponto de dizer assim, eu não consigo mais. O teu pai hoje, ele está te dando a instrução para que você comece e faça de uma forma correta, no lugar secreto, buscando a presença de Deus. Amém? E a última coisa, você precisa rejeitar toda orfandade. Se hoje você ainda se sente uma pessoa que foi abandonada, se hoje você se sente a pessoa que não tinha um bom relacionamento com seu pai,
Se hoje você ainda sente um buraco dentro do seu coração, o amor de Deus hoje quer preencher. Você precisa hoje rejeitar. Como? Tomando a decisão de dizer: eu não vou ser mais órfã, porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que zela por mim. Eu tenho um pai que quer cuidar de mim nos mínimos detalhes. E você precisa aceitar no seu coração, porque não é uma obrigação você ser filho de Deus, mas é uma decisão onde você aceita se tornar filho de Deus, porque o direito já foi nos dado. Agora falta nós nos posicionarmos como filho de Deus. Aquele filho, ele caiu em si e ele falou o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Nem que eu não sou digno de ser chamado mais filho, mas eu vou voltar para a casa do pai. E aquele filho, ele levantou e ele foi em direção ao pai. Ele foi de encontro ao pai. E quando ele chegou naquele lugar, ele falou assim: olha, pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Me coloca aqui como trabalhador. Eu quero apenas te servir. E aquele pai falou assim: não, você é o meu filho. E aceitou ele como filho. Aceitou ele como filho. Aquele filho, ele poderia viver sem pai, mas ele escolheu voltar o lugar que ele estava. Hoje você precisa voltar ao lugar onde você nunca deveria ter saído, que é da presença de Deus. Imagine a cena. Todos os dias o pai ficava lá olhando, esperando o filho voltar. Todos os dias. Deus todos os dias ele fica nos esperando. Todos os dias. Todos os dias Deus ele espera cada um de nós na sua presença. Porque Deus ele quer ter um relacionamento profundo com cada um de nós. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, o que Deus fazia todos no finzinho da tarde? A Bíblia fala que Deus ele ia de encontro ao homem e ele conversava com o homem. Ele se relacionava com o homem. Porque o desejo de Deus é ter uma intimidade profunda conosco. E muitas vezes nós tomamos um caminho e não queremos estar ali no lugar secreto. Quantas coisas maravilhosas Deus tem para revelar para você, mas você não quer. Deus ele quer se revelar como teu pai, mas você precisa buscá-lo de uma forma mais profunda, mais íntima. Você precisa dizer: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente da minha vida. Porque Deus todos os dias ele te espera. Imagine Deus te esperando e aí você não chega. Como é que Deus fica? Deus fica triste. Meu filho não veio ao meu encontro. Mais um dia. Eu tinha tantas coisas para revelar para ele. Eu tinha tantas coisas para curar. Eu tinha tantas coisas para fazer na vida dele. Mas ele não quer me dar atenção. Ele não quer parar uma hora do seu dia para estar comigo. Ele não quer me buscar. Porque Deus não vai nos obrigar a buscar a presença dele. Mas é uma decisão. Igual esse filho fez. Ele tomou uma decisão. Ele levantou e foi de encontro ao pai. Para ter um relacionamento com Deus, é uma decisão nossa. De levantar e dizer: eu vou ter um lugar na presença de Deus. Eu vou ter o meu encontro com o meu pai. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai fazer na sua vida. Quanto mais você está com Deus, mais íntimo você vai se tornar de Deus. E você vai conhecer o coração, porque a Bíblia fala que Ele tem coisas ocultas para revelar o coração do homem. Então cada um de nós, ele tem algo diferente para ser revelado. Ele quer falar de uma forma profunda ao nosso coração. E para isso você tem que se dispor a estar na presença dele, buscando ele de todo o coração. Chegou o momento, chegou o tempo onde Deus quer avivar a sua igreja. Mas você precisa conhecer o coração do seu pai. E para conhecer o coração do seu pai, você precisa estar na presença dele. Você precisa hoje dizer assim: pai, a partir de hoje eu vou ser a tua filha. E eu quero conversar contigo todos os dias. E eu quero conhecer o teu coração. Revela a mim, pai, o teu coração. Porque eu quero conhecer quais são os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer. Hoje eu quero ter uma vida diferente com o meu pai. Você crê nisso? E nessa noite, essa palavra é um convite de Deus para você. É um convite de Deus. E a Bíblia fala que aquele homem, ele abraçou aquele filho e falou: não, você chamou ele de quê? Filho. Chamou os servos e preparou uma grande festa. Tirou aquelas vestes sujas que estavam sobre aquele filho, porque ele estava fedido, né? Porque ele estava cuidando de porcos. Ô lugarzinho fedorento, gente, é porco. Mexer com porco, meu Deus, né, Francisca?
Francisca sabe. E aquele filho chegou todo fedido. E o pai abraçou ele. Tirou as vestes sujas dele. E colocou vestes novas. Ali estava dizendo assim: meu filho, hoje eu estou marcando um novo ciclo na sua vida. Hoje o Senhor, Ele quer tirar todas as vestes sujas de você. E quer colocar vestes novas. Vestes que vão significar o novo de Deus. Que vai significar uma nova história. Que vai significar uma nova vida em Deus. Porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Que nós tenhamos uma nova vida nele.